Oi, leitores! Eu sou a Cassi e esse é o Estante Pop. Hoje eu vou falar sobre um assunto que me incomoda: a representação feminina nas histórias em quadrinhos. Lembrando que, como eu falo mais de HQs de super-heróis, eu vou focar principalmente nesse nicho. Por muito tempo, as histórias em quadrinhos foram moldadas pelo olhar masculino. Eram histórias feitas por homens para homens. E isso limitou muito o desenvolvimento de protagonistas mulheres interessantes. E quando isso acontecia, acabava caindo muito nos estereótipos do que deve ser uma mulher. A gente vê que é um problema que persiste até hoje, até porque é muito difícil de encontrar mulheres que sejam valorizadas e reconhecidas como, por exemplo, criadores de conteúdo geek, nerd. Quando a gente vai procurar, os que mais aparecem são homens. E não é porque não exista mulheres que façam isso, mas porque ainda é tido como um campo masculino, uma área de entretenimento, de trabalho que é masculino. Ao mesmo tempo, a gente vê um movimento de mudança, não só de desenvolverem personagens mulheres interessantes, mas também aumentando o número de quadrinistas, de roteiristas, enfim, artistas mulheres. E a gente já faz as contas aí que uma coisa leva a outra, porque se eu escrevo, se eu, mulher, posso fazer isso, com certeza eu quero trazer para as páginas também alguém que me represente ou represente outras mulheres. No início das histórias em quadrinhos, as mulheres acabavam ficando em um papel secundário. Elas eram umas mocinhas que precisavam ser salvas pelo super-herói, pelo grande protagonista. Eram acessórios usados para destacar o poder do personagem principal. Ou ainda, uma amiga para embelezar o grupo de protagonistas. E a gente nem precisa ir muito longe para lembrar de histórias em quadrinhos, filmes, séries, etc., que os personagens, o grupo principal de personagens é formado por vários homens e uma mulher. Nós temos aí livros famosíssimos, enfim, Harry Potter, entre outros. A própria Liga da Justiça sempre chama muito a minha atenção, porque quando nós falamos de merchandise, quando eu olho as camisetas que são feitas para as crianças, enfim, até a existência da Mulher Maravilha às vezes é apagada. Mas a gente acaba ficando tão acostumado com isso que quando acontece o contrário, às vezes pode até parecer um pouco estranho. Um exemplo desse padrão é conhecido como princípio da Smurfette, que é quando nós temos um universo quase totalmente masculino e apenas uma ou pouquíssimas mulheres para representar a feminilidade. E geralmente essa representação acontece de uma forma muito fraca, muito superficial e sem diversidade. Essa visão reduz a mulher a um espaço só de decoração e reflete uma sociedade que acredita que essa é a única possibilidade de representação das mulheres. Na década de 1940, chega a Mulher Maravilha. E ela se torna um ícone feminino, um ícone feminista. Mas mesmo assim, a gente percebe que o olhar masculino, o chamado male gaze, continua presente. Como eu disse antes, história feita por homens para homens. Então, mesmo ela sendo uma guerreira, muitos estereótipos continuavam sendo reforçados. Nas décadas seguintes, o movimento feminista se fortalece ainda mais e começa a questionar tudo isso. As mulheres que gostavam de quadrinhos também começam a lutar mais por esse espaço, o público aumenta, né? Então os editores, eles precisam evoluir isso, mesmo que seja pelo lucro, mas eles precisam também abraçar esse público que tem força. Surgem cada vez mais personagens femininas, mesmo que muitas delas sejam criadas inicialmente para ser só uma contraparte do super-herói ou para ser parceira deles, para formar um casal.
mas é um primeiro passo para essa evolução, para essa movimentação. Hoje nós já temos acesso a alguns estudos que revelam o quanto que a representação feminina nas HQs está ligada às estruturas culturais e ao olhar masculino. O teste de Bechdel avalia isso também. Quantas vezes uma personagem falou na história, sobre o que ela falou, ela teve uma participação de peso, foi além da superficialidade, e muitas vezes as produções não passam nesse teste, sejam quadrinhos, TV, cinema, enfim, mas isso mostra como que no fim as participações femininas são superficiais. E aí eu chego em um outro ponto que é muito delicado, mas que é um recurso usado muito em pleno 2025. Às vezes nós encontramos pessoas, artistas que fazem uso desse recurso, que é o chamado mulher na geladeira. Esse termo começou a ser usado pela Gayle Simone, que é uma quadrinista maravilhosa. Ela e algumas amigas começaram a perceber esse padrão de utilizarem as mulheres como recurso narrativo para receber todo o sofrimento, toda a dor que vai fortalecer o protagonista masculino. E por que mulher na geladeira? Em 1994, na revista Lanterna Verde 54, o Lanterna Kyle Rayner chega em casa e encontra a sua namorada, Alexandra David, enfiada na geladeira. Os detalhes eu vou deixar com vocês, não vou descrever tudo o que aconteceu com ela, mas já dá para imaginar. E a partir disso, o Kyle jura vingança, né? Ele fica furioso. Ele é um super-herói, mas tocaram naquilo que ele mais amava. E então ele decide ir atrás do vilão, e enfim, cheio de poder e fúria. Então, como eu disse antes, a gente vê que a dor e o sofrimento inimagináveis são direcionados às personagens femininas para uso exclusivo do fortalecimento desses heróis. Então a Gayle Simone, junto com as outras colegas, se juntaram e fizeram esse site que descreve, que faz um ranking dos heróis, dos personagens de quadrinhos que mais tem essa situação de mulher na geladeira. E choveram críticas de todos os lados, tanto de editoras, de outros artistas, dos próprios artistas que se sentiram ofendidos, quanto do público que não aceitava, que dizia que era exagero. E a gente, mulher, sabe como que o fã de quadrinho, o pessoal nerd, consegue fazer o inferno quando eles decidem que uma mulher não tem o direito de dizer que está incomodada. Outra situação relacionada a essas conversas sobre mulher na geladeira, princípio da Smurfette, é essa representação de uma mulher totalmente pura e inocente. Ela é tão inocente, ela é tão ingênua que chega a ser estúpida. É uma mulher maternal, ela é santa, ela é perfeitinha, mas ela não tem relevância na história. E antes que alguém venha dizer que não entendeu o que eu tô tentando falar, eu quero deixar claro que não tem problema a gente criar uma personagem, a gente ler personagens que são mulheres, mães, sensíveis, gentis, mas que essas personagens sejam criadas de uma forma mais complexa, que a vida delas não seja só para decoração, só para servir de um background pro personagem masculino. Um exemplo interessante de evolução que dá pra mencionar é a própria Lois Lane, que originalmente ela foi criada como uma personagem que era pra dar suporte pro Superman, né, que seria a personagem que o Superman ia salvar, mas mesmo naquela época ela já tinha sua profissão, suas próprias ambições, então era uma mulher progressista. E hoje em dia a gente vê ela como mãe, como esposa do Superman, mas ela é jornalista, ela ganhou prêmios, ela tá fazendo as suas coisas, ela é uma personagem com profundidade, mesmo que ela não seja a protagonista da história do Superman.
mas ela é importante, ela é essencial. Quantos exemplos negativos nós temos? Muitos, mas a própria Alexandra Davitt, que eu mencionei, né, que estava na geladeira em Lanterna Verde. Nós temos a Bárbara Gordon, a Batgirl, no Piada Mortal, que é tenebroso o que acontece com ela, simplesmente como um recurso narrativo ali para o Batman e o Comissário Gordon, enfim, terem a sua história desenvolvida. A Gwen Stacy, em A Noite que Gwen Stacy Morreu, e em vários filmes do Homem-Aranha, ela é usada com esse recurso narrativo de ela morrer, ela sofrer, e aí o Homem-Aranha, então, ter a fúria suficiente para se revoltar contra os vilões. O Justiceiro mesmo, ele é um personagem que ele é criado nessa base, de que ele vai se vingar pelo que aconteceu com a família. Entre tantos outros que a gente vê assim que fica, poxa, era uma coisa interessante talvez lá nos anos 40, 50, mas hoje nós precisamos de outras ideias. E se a gente observa livros, filmes, séries, essa ideia continua sendo explorada de novo. Isso desumaniza a figura feminina, reduz a gente a um mero recurso narrativo. Uma questão bem simples que pode ajudar a gente a ter esse olhar mais crítico sobre aquilo que a gente consome é a gente se perguntar: o que eu lembro quando fala de tal personagem? Eu lembro dela sendo dona da própria história, resolvendo coisas, vivendo, tendo alguma profundidade? Ou ela é só um suporte ali que fala umas coisinhas bonitas e acabou, ou às vezes nem fala? Eu não vejo como reutilizar ideias tão antigas possa ser interessante em 2025. Eu quero ver mulheres complexas naquilo que eu consumo. Que sejam heroínas ou vilãs, que sejam inocentes ou astutas, mas que sejam complexas, que tenham um conteúdo interessante. Que a força delas não tenha surgido só porque elas foram abusadas. Heroínas, personagens que evoluem. A própria Arlequina teve essa evolução, essa mudança, se adaptando a um tempo novo. Ah, mas ela foi construída para ser daquele jeito, né? Como a gente sabe antigamente. Ok, existem situações assim, mas as coisas mudam. E já mencionando ela, quando a gente observa a diferença dos filmes Esquadrão e Aves de Rapina. Em um, a gente vê claramente que o personagem foi criado ali por um homem, e no outro, a gente tem um olhar diferente sem deixar de lado a sensualidade da personagem. Independente de terem achado o filme bom ou ruim, mas a gente consegue perceber essas coisas. Existe sim uma sensualidade criada por mulheres, que é atraente também, mas que é criada com um olhar mais sensível. Agora, muitas vezes, e assim, eu acho que eu nunca vi um homem representar uma personagem mulher que é para ser sensual de uma forma só sensual, sem ser aquela coisa desagradável. A representação feminina está em um processo de evolução, eu acredito nisso, e é o reflexo de luta, de transformações que a gente vive na nossa sociedade. No passado, nós tivemos muitas limitações, muitos estereótipos, e hoje a gente está lutando contra isso. A gente está crescendo, tá tomando o nosso lugar, mas ainda existem muitos desafios. Por isso que eu vejo que criar e consumir obras de uma forma crítica é tão importante. Isso não quer dizer que eu estou proibida de ler, por exemplo, A Piada Mortal, mas que eu faça isso com um olhar que vai além do que está ali nas páginas. Que eu seja uma pessoa profunda. E a gente sabe que a gente não pode esperar isso dos outros, né? Vamos falar aqui dos homens. A gente tem que estar por nós, porque nós somos aquelas que vão dizer onde está o limite para uma representação feminina. A gente que vai dizer como que a gente quer se ver nos lugares. Agora eu quero saber qual personagem ou qual história para ti mais representa essa evolução da representação feminina. Deixa teu comentário aqui
e a gente continua essa conversa. Se tu gostou do vídeo, deixa teu like. E se tu gosta de conteúdos desse tipo, falando de livros, quadrinhos, história, já te inscreve no canal. Por hoje é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.